Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Salmos, capítulo de número 25, versículo de número 5 em diante, diz assim: Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Irmãos, essa oração que Davi faz é uma oração linda. É uma oração em que nós podemos ver cada detalhe de um ser humano, o quão o ser humano é necessitado da presença do Espírito Santo. No versículo de número 1, onde ele dá início à sua oração, ele diz: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Nós devemos entender uma coisa, que quando nós vamos orar, abrimos uma porta nos céus, abrimos uma linha, e essa linha leva diretamente a Deus. Fazemos uma conexão acontecer. Para que vocês tenham uma pequena noção, acontece muitas coisas na dimensão espiritual a partir do momento em que o homem decide orar. Porque ele começa a provocar a Deus para que Deus venha ouvir as suas orações. E assim Davi estava fazendo. Davi estava orando. E nesse momento, ele, quando vai orar, ele confessa absolutamente tudo a Deus. Se vocês puderem ver no versículo de número 11, ele diz: Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Olha só o que Davi faz, ele confessa as suas culpas ao Senhor. Ele confessa de como ele está ao Senhor. No versículo 17, por exemplo, ele diz: As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. E no versículo 18 ele diz: Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Davi aqui claramente está fazendo uma oração sincera ao Senhor. Ele está confessando os seus erros, ele está confessando as suas iniquidades, ele está dizendo que está em aflição, que está com dor, mas mesmo assim ele está fazendo o que é para todos nós fazermos, ele está orando. E por causa dessa oração, o Senhor, ele é capaz de ouvir, porque o Senhor, ele ouve toda oração que ela é feita de coração. As orações que o Senhor não ouve são aquelas orações hipócritas, aquelas orações que não têm sinceridade no meio delas. Todavia, as orações feitas de coração sincero, de coração puro, de coração justo, o Senhor se agrada. O Senhor, ele fica alegre com isso, porque ele entende que o homem está buscando verdadeiramente a sua presença. Por muitas vezes é dito: busque a Deus de todo o teu coração, mas o que é buscar ao Senhor de todo o coração? É buscar ao Senhor verdadeiramente, entendendo que nós somos dependentes dele, entendendo que nós somos miseráveis e dependemos da ajuda de Deus. Dependemos da misericórdia de Deus. Se não fosse a bondade de Deus sobre a nossa vida, o que seria de nós? O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus? Uns estariam mortos, outros estariam doentes, outros tinham perdido familiares, outros estavam vivendo uma vida de criminalidade, outros nas drogas, outros nas bebidas, outros na prostituição. Mas nós que confiamos no Senhor, estamos vivendo a vontade soberana do nosso Pai. Aí está a diferença quando nós vivemos a vontade de Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus. O Senhor nos guia a caminhos bons, a caminhos justos, dos quais nós o glorificaremos, dos quais nós o exaltaremos para a glória do Senhor Jesus. Nós devemos entender o quão fundamental é a oração, porque se vocês podem ver no título, diz o seguinte: oração por orientação e direção. Davi, ele precisava disso.
Davi, ele entende que ele precisava da orientação, da direção do Senhor. E no versículo de número 9 diz isso: guiará os mansos em retidão, e aos mansos ensinará o seu caminho. Ou seja, é necessário a pessoa ter mansidão para então fazer com que a voz do Senhor penetre em seu coração e assim você possa andar segundo as suas direções. Porque quando o homem está agitado, quando o homem está aflito, ele não ouve. Toda pessoa que está aflita, ela não gosta de ouvir, ou melhor dizendo, inquieta. Toda pessoa inquieta, ela não gosta de dar ouvidos, porque ela quer resolver com a sua própria força. E enquanto tenta resolver com a sua própria força, de nada vale. Enquanto tenta resolver com a sua própria força, só faz pior. Enquanto tenta resolver com as suas próprias forças, só faz piorar cada detalhe. É como se coloca a mão em um canto e a destruição, coloca a mão em outro canto a fogo, coloca a mão em outro lugar, começa a haver mais e mais problemas. Ou seja, toda vez que o ser humano que não confia no Senhor tenta resolver com a força bruta, tenta resolver com a força física, não resolve, só causa pior. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles poderão ver o Senhor destruindo qualquer problema, colocando por terra qualquer aflição, acalmando a fúria da tempestade, acalmando o vendaval, acalmando todas as coisas de ruins. Só basta confiar no Senhor. Só basta ter a confiança no Senhor. Lembra do versículo de número 1? Davi, ele disse: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Quando vai para o versículo de número 2, Davi continua: Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Ou seja, Davi aqui mostra a sua confiança no Senhor, independente do momento do qual ele viesse a viver. Davi, ele coloca a sua confiança no Senhor e nos ensina isso. Colocarmos as nossas confianças, ou a nossa confiança está no Senhor Todo-Poderoso. Se a nossa confiança está em Deus, então as coisas para a nossa vida irão se apaziguar, ou seja, irão ter paz. As aflições, os problemas não vai mais perturbar a nossa alma. Porque o salmista, ele disse no Salmo 125, no versículo 1: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando a confiança do homem está no Senhor, ele não será abalado. Lembra do que o Senhor Jesus falou? Que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, edifica a sua casa sobre a rocha, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir as ondas contrárias, vai vir tudo contra, só que não vai afetar aquela casa, é porque está firmada sobre a rocha. Nós sabemos que a rocha é Cristo, nós sabemos que a rocha é o Senhor Jesus. Em outras palavras, quando nós edificamos a nossa vida em Cristo Jesus, então nenhum problema, nenhuma aflição é capaz de nos abater, nenhuma derrota virá sobre a nossa vida, porque todos os que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se passou, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E quem está em Cristo é mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Ou seja, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Quem está em Cristo, não há condenação para tal. Quando o homem edifica a sua vida em Cristo Jesus, ele terá a sua vida abençoada, ele terá a sua vida prosperada pelo próprio Deus. Só que ele entende uma coisa, que as melhores coisas não se encontram aqui embaixo, as melhores coisas se encontram lá em cima. Quando um homem busca verdadeiramente a presença de Deus, tem intimidade para com Deus, ele vai compreender que as melhores coisas não se encontram na terra. Seja casamento, seja emprego, seja alimentação, seja o que for, as melhores coisas sempre vão continuar sendo no reino dos céus. A vida eterna, a paz, a alegria, o conforto, a santidade, a pureza, o amor. Ou seja, nós podemos ver tudo isso nos céus, no reino de Deus, onde nós vamos estar juntinhos com o Senhor para todos sempre. É muito importante nós entendermos isso. A oração deve
ser feita com sinceridade no coração. Nós não podemos achar que Deus não nos conhece. Nós não podemos achar que o Senhor não nos ouve, porque toda oração que é feita de coração, o Senhor irá dar ouvidos, porque o Senhor ama ouvir a voz do homem, e mais ainda quando o homem se humilha à sua presença, quando o homem entende que não é nada, que é dependente do Senhor, que é apenas pó, que é apenas um miserável dependente da presença de Deus. Nós temos que ter isso em mente. No versículo de número 20, Davi diz: guarda a minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. No versículo 21 ele diz: guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Davi confiava em Deus, e quem confia espera. Espera com mansidão, espera com calma, espera com paciência. Quem confia no Senhor vai esperar o agir do Senhor, vai orar, vai acalmar o coração, vai deixar com que o Senhor acalme. Lembra do Salmo 23, versículo de número 2 e 3? Deita-me, faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, quem confia no Senhor é como ir até as águas tranquilas e lá descansar, entendendo que o Senhor, ele está sempre no controle de todas as coisas, e ao invés da alma ficar inquieta, ficar abatida, ficar aflita, a alma vai ter paz, a alma vai ter alegria, e o nome do Senhor por meio dessas coisas será glorificado. Irmãos, nós devemos aprender cada vez mais, e o que nós vivemos é um aprendizado. Todas as vezes nós vamos aprendendo a partir do momento em que nós nos deixamos aprender ou nos deixamos ser ensinados pelo Senhor. O Senhor ama ensinar, cabe a cada um de nós querer aprender. Vamos orar. Espírito Santo, ó Senhor, me ajuda a querer aprender, me ajuda a deixar ser guiado pelo Senhor, que eu venha ser dirigido, conduzido pelo Senhor, para que teu nome venha ser glorificado. Não me abandones, não me deixes, mas esteja sempre comigo. E o teu nome, ó Senhor, seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Se tenho cometido algum erro, algum pecado, perdoa-me, ó Senhor, e glorifica o teu nome em nome do Senhor Jesus. Amém.